Vamos então começar o 20º capítulo, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Nós estamos aqui, no começo da década de 40, então nós temos que lembrar que o livro ele foi escrito antes, ele demorou um pouco para ser publicado, então ele foi publicado aqui em 43, mas ele foi escrito no começo da década de 40. Então nós estamos aqui numa época em que as mulheres não trabalhavam, que as mulheres ficavam em casa, por isso o André Luiz estranha, o fato dela trabalhar fora de casa ali no nosso lar. E aí ela coloca sobre as obrigações que todos têm que realizar ali. Ela fala que é uma casa de transição, ou seja, alguns podem melhorar e ascender, podem trabalhar e ir para planos superiores, mas isso é muito raro e muito difícil. Ela vai explicar aqui. Grande maioria, a transição é um aprendizado para depois se prepararem para reencarnar de novo na Terra. Aí o André pergunta: mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Então, ela coloca que a Terra procura copiar o nosso lar. Os inventos, as coisas vêm do plano espiritual, de casas como o nosso lar. O nosso lar está acima do Rio de Janeiro, em cima de São Paulo tem outra casa, em cima daqui de Florianópolis tem outra, e assim todos os lugares têm uma casa espiritual correspondente. Aqueles que desencarnam naquela cidade vão para essas casas. Então essas casas tem no umbral 1, no umbral 2, que são casas para espíritos ainda não tão esclarecidos, até o umbral 3, que é o nosso lar, que é umbral também, mas é um umbral mais elevado. E acima do nosso lar tem outras casas, como nós vamos ver aqui em outros livros o André comentar. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Então ela foi assistir uma palestra no Ministério do Esclarecimento e essa palestra mudou completamente o modo de pensar, o modo de ser dela, que voltou ainda com as ilusões, com os sentimentos, com o egoísmo, com vaidade, com orgulho que nós levamos daqui da Terra, continuamos no plano espiritual, trazemos aqui de novo. E se a gente não começar a nossa reforma íntima, não começar esse trabalho de mudança dentro de nós para interromper esse ciclo, nós vamos ficar sempre indo e vindo, alimentando egos, alimentando vaidades, alimentando egoísmos, alimentando paixões, ligadas à posse, ligadas à vaidade. O André coloca: não poderia dizer-me algo das... Desculpa. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador
muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Então, uma colocação muito bonita, né? De um triângulo, onde cada vértice é uma das energias, né? A energia feminina, a energia masculina, e a união dessas energias formam o lar, né? E isso é uma colocação muito importante que a gente entenda, mesmo com a colocação que é feita aqui, né, numa época diferente da nossa, mas o que ela coloca é transcendental, não importa a época, as energias se unem. Nós não estamos, aqui ela está colocando homem e mulher, mas nós vamos ver ao longo dos livros, em outros livros principalmente, a questão da energia feminina, da energia masculina, né, que os orientais chamam de Yang e Yin, e nós vamos ver a união dessas energias formando uma família, independente de gênero. Podem ser 2 homens, podem ser 2 mulheres, um homem e uma mulher. O que importa é o sentimento, né? E quando a gente coloca a questão do gênero, o gênero é só a forma física, é a vestimenta. Interiormente, a energia que pode estar num corpo de mulher ser uma energia masculina. E a energia que pode estar no corpo de um homem ser energia feminina. Não é isso que vai modificar a união, nem as energias, nem a formação de um lar. A formação de um lar é feita do compartilhamento de energias, de emoções e principalmente de amor. Amor verdadeiro, amor incondicional, o amor que vai crescer, que vai se alimentar de amor, vai se alimentar de energias, crescer cada vez mais, continuar no plano espiritual. A família, quando ela é verdadeira, ela existe aqui no plano terreno e ela continua no plano espiritual, como nós estamos vendo aqui o lar da Dona Laura, que era a mesma família que estava no plano terreno, que continua a família na casa da Dona Laura. E nós temos no plano espiritual a nossa família espiritual, que é muito grande, das várias existências que nós tivemos aqui, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, primos, agregados. Nós vamos montando através de todas as existências uma rede imensa de contatos espirituais, né, que se mantém no plano espiritual. Então, nem sempre nós estamos aqui na família consanguínea com pessoas que fazem parte da nossa família espiritual. Às vezes são pessoas com as quais nós precisamos acertar contas, pedir perdão, sermos perdoados. E nós temos nos amigos, né, naqueles que nós conhecemos no trabalho, na vizinhança, no grupo do clube, do centro, seja onde for, aqueles amigos que são tão queridos, eles são da família espiritual. E às vezes a nossa família consanguínea, alguns são, outros não, às vezes a grande maioria não é. É uma questão pura e simplesmente de ressarcimento. Então, quando a gente entende isso, aquela dificuldade que eu tenho com o irmão, aquela dificuldade que eu tenho com meu pai ou com a minha mãe, com o meu tio, com o meu primo, com o meu filho, quando eu entendo que é um ressarcimento, que eu tenho que estar ali pedindo perdão, que eu tenho que perdoar também, as coisas ficam mais claras, o entendimento e a convivência fica mais clara e mais fácil quando nós entendemos os caminhos, né, da misericórdia divina. Ela continua aqui. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica.
alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados, na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Infelizmente, outra realidade. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona pelos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Então, o que ela está colocando aqui acerca dos relacionamentos, da indiferença, às vezes 4, 5, 6 pessoas vivendo embaixo de um mesmo teto, estão completamente sozinhas, solitárias, porque cada um está vivendo num mundo diferente. Hoje, mais ainda do que na década de 40, porque hoje cada um está com amigos virtuais, que nem amigos verdadeiros são, porque estão ali no celular, estão assistindo programas de televisão, cada um no seu quarto, não conversam, nenhum sabe da vida do outro, não partilham emoções, nem alegrias, nem tristezas, pura e simplesmente às vezes moram sob o mesmo teto. Isso é muito triste. Nós precisamos voltar. Ninguém está indo contra a tecnologia. A tecnologia veio para facilitar a nossa vida, para fazer com que a gente não precise realizar trabalhos braçais, trabalhos mais difíceis, que a gente tenha mais tempo para amar, para se conhecer e principalmente para estudar, para aprender, para buscar a Deus. A cultura sempre foi um poder muito grande que estava na mão de poucos. Hoje a cultura está disseminada, para qualquer um. Está na palma das nossas mãos, com os nossos tablets, com os nossos celulares, no nosso computador. Qualquer um pode baixar um livro gratuitamente, qualquer um pode assistir uma palestra gratuitamente, sem precisar viajar, sem precisar comprar ingresso, sem precisar reservar hotel, como era antigamente para poder assistir uma palestra. Hoje a gente assiste quantas palestras quiser durante um dia. Não se instrui quem não quer. Hoje, a cultura não é um poder que está na mão de poucos. Hoje a cultura está na mão de quem quiser ter cultura, de quem quiser aprender. E é para isso que a tecnologia veio, para que a gente possa aprender com mais facilidade, para que a gente possa nos conhecer, nos melhorarmos, para voltarmos para o plano espiritual melhor do que aqui viemos. E é isso que nós temos que entender com a tecnologia. Ela não veio para criar mais problemas, nem para separar. O que está fazendo, está criando os problemas, e o que está nos separando é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso ego de querermos cada vez mais ficarmos sozinhos para não nos envolvermos com o problema do outro, para não termos dificuldades, né? Não existe a orquestra do eu sozinho. Não existe o campeonato do eu sozinho. Não existe
o jogo. Não existe a alegria, o aprendizado do eu sozinho. Nós aprendemos em grupo e crescemos em grupo, precisamos entender isso. Precisamos participar cada vez mais do grupo com amorosidade, com carinho, com vontade de ensinar e vontade de aprender. É assim que a gente participa dos grupos, verdadeiramente. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Desculpa. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. O lar é o nosso templo aqui na terra. É neste templo que nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus por tudo que temos, nos amamos, crescemos juntos, aprendemos juntos, acertamos as nossas arestas. É no templo divino que é o nosso lar. E nós precisamos entender muito bem isso. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas. Não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se e os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Continuando a lembrar aqui que na década de 40 a maioria das pessoas não se separavam, ficavam juntas rangendo os dentes que os cães latiam, né, do ódio que estava ali dentro efervescendo, mas não se separavam pelas aparências. Hoje em dia, as pessoas não se importam mais com o que os outros sentem, com o que os outros pensam. A vida é um pouco mais simples, um pouco mais leve, mas também muitas pessoas caem para o 80, sai do 8, que é totalmente errado. As pessoas têm que conviver bem, estarem juntas enquanto houver amor, enquanto houver sentimentos recíprocos, e passam para o 80, onde banalizam os sentimentos, banalizam o amor e se descartam como se descarta a fralda suja. Nem 8, nem 80. Nós temos que valorizar os nossos sentimentos, valorizar o sentimento do outro, mas principalmente valorizar a energia maior, que é o amor. O amor, ele faz com que a gente fique mais próximo de Deus, mais próximo dos espíritos elevados, porque o amor é a grande energia que move todos os planetas, não só o planeta Terra, move toda a criação de Deus, porque Deus é amor. Então, a hora que nós entendermos que é o amor que faz toda a diferença, nós nos relacionaremos de outra forma com as pessoas, porque respeitaremos o amor do outro, respeitaremos a nós mesmos como a criação divina e amaremos incondicionalmente, querendo o melhor para o outro,
mesmo que o amor do outro, nosso amor não seja correspondido pelo outro. Isso não vai nos importar. Já pensou se Deus se importasse com o nosso amor que não é com o amor dele que não é correspondido? Nós não correspondemos ao amor de Deus. Nós não correspondemos ao amor do nosso irmão maior, que é o Cristo. Jesus veio nos trazer um monte de ensinamentos que 2000 anos depois nós estamos se batendo aqui para tentar aprender. Nós ainda não correspondemos ao amor de Jesus. Jesus é o amor não amado. Ele amou e ama muito, mas ele não é amado. E nós precisamos entender isso, precisamos aprender a amar. A nós principalmente, porque ele ensinou, né? Ame a teu próximo como a ti mesmo. Primeiro eu preciso me amar. Depois que eu me amar, eu vou poder amar o próximo. A hora que eu conseguir aprender a amar incondicionalmente, aí eu vou realmente amar a Jesus e começar a aprender a amar a Deus. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual, evolutiva do planeta, existem, na esfera carnal, raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas, porque a maioria dos relacionamentos são de resgate, de acerto de contas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. Vamos lembrar, década de 40, as mulheres permaneciam inativas dentro de casa, né? No plano espiritual, não, né? Trabalham tanto homens quanto mulheres e hoje, aqui na Terra, nós também trabalhamos igualmente aos homens, né? As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, por escritórios e gabinetes onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Lembramos de novo, nós estamos aqui na década de 40. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Cada um trabalhando dentro das suas energias e um se completando ao outro. Essa colocação é muito bonita, né? A fonte e o rio. Da mesma forma que para se ter um rio precisa ter uma fonte, mas para que a água dessa fonte possa caminhar, precisa ter o leito do rio por onde essa água caminha. Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno.
Então, isso aqui é uma colocação importante, como é importante a educação das crianças, como é importante o trabalho de professores, de mestres, de babás, de mães que cuidam dos filhos até eles atingirem uma idade em que elas possam sair e trabalhar, porque é o que ela está colocando aqui, quando ela atende crianças, quando o ministério coloca a criança sobre o cuidado dela, as horas de serviço dela são contadas em dobro, porque é um serviço de amor, é um serviço de dedicação, e é um serviço extremamente importante o de cuidar de crianças, tanto na terra quanto no plano espiritual. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Senti-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdi em vastas considerações. Então, 8 horas de trabalho é absolutamente necessário no plano espiritual para que ela ou qualquer outro não se sinta um peso, não se sinta, digamos assim, menor do que os outros. Todos têm que trabalhar 8 horas. Aqui na Terra também temos que dedicar as nossas 8 horas de trabalho fora do lar com amor, com carinho. É o nosso talento que está ali sendo desenvolvido. Quando voltamos para casa, temos que nos dedicar com amor, com carinho, principalmente aqueles que têm os filhos pequenos. Se dedicar à sua educação não é quantidade de tempo, é qualidade desse tempo. Tem muitas mães que passam o dia inteiro em casa e da mesma forma estão longe e não educam os filhos. E outras que trabalham e nas poucas horas que ficam com os filhos se dedicam totalmente a eles. Então a qualidade do ensino, a qualidade do que se passa para esses filhos é muito maior e muito importante. Então nós vamos entendendo que o trabalho ele vai continuar ad eterno. Nós somos imortais e vamos continuar trabalhando no plano espiritual pela eternidade. Então, por isso que é importante que a gente goste daquilo que nós fazemos. O nosso trabalho tem que fazer parte da nossa realização espiritual. Nós temos que fazer do trabalho uma extensão do nosso estudo e do nosso aprendizado espiritual. Aqueles que não conseguem, não podem, às vezes por falta de conhecimento, de estudo, trabalhar naquilo que gostam, ou aqueles que acabaram se dedicando a uma profissão que não é exatamente tudo aquilo que gostam, procurar caminhos, nunca é tarde. Nós vamos trabalhar pela eternidade, então nunca é tarde. Pode-se ter a idade que for, nunca é tarde para aprender um instrumento, nunca é tarde para aprender uma nova língua, nunca é tarde para aprender uma nova profissão, nunca é tarde para recomeçar, porque somos imortais. Nós vamos deixar essa roupagem, essa vestimenta aqui na terra e vamos no plano espiritual continuar trabalhando. Então, se hoje, aqui agora, eu não estou trabalhando numa coisa que eu goste muito, vou estudar, vou aprender, vou começar a trabalhar naquilo que eu quero, porque eu vou continuar no plano espiritual e, se Deus quiser, na próxima encarnação, eu vou poder continuar trabalhando naquilo que eu gosto. Comecei agora, nesta encarnação, ou que comecei em outras encarnações, continuo nessa, continuo no plano espiritual e vou me aperfeiçoando para cada vez ser um profissional melhor naquilo que eu escolhi trabalhar. Vamos continuar aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.